Se você tem sonhos, e o teu sonho é algo novo, não está enterrado, pelo contrário, Deus vai fazer caminho onde não existe, mas Ele vai fazer o melhor para você chegar lá. Aleluia. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Feliz ano novo, igreja. Feliz 2026, o ano de uma grande virada em nossas vidas, amém? Deus sempre nos conduz a cada ano, debaixo da sua paz, debaixo da sua graça, mesmo em meio às tempestades que passamos, às lutas que tivemos, não é? Aqui ainda continuamos, mas uma coisa que é linda é a fé. Uma coisa que vai te fazer um herói, um vencedor, é a fé. A fé, a sua fé que está baseada onde? Em Cristo Jesus, amém? Se a sua fé estiver em Cristo, em Jesus, você tem a certeza da vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, é sempre gratidão mesmo na nossa vida. É sempre alegria no nosso coração, não é? A palavra de Deus que sempre se renova por nós e o relacionamento com Ele. É como Abacuque disse, né? Eu vou confiar no Senhor, mesmo que a terra até se mude de lugar, mesmo que não haja vide na terra, não falta os alimentos, falta as coisas, que estourem guerras, mas eu vou confiar no Senhor. Amém? Por quê? O reino deste mundo é um reino segundo os homens. É um reino que está no pecado. E um reino que está no pecado a gente quer esperar o quê? Quando sobe um justo, porque a palavra de Deus vai dizer isso, que está no reino, ainda assim, em cima de todo combate com o pecado, a alegria e a paz. Mas as lutas sempre vão continuar. Agora, quando não temos alguém que adore ao Senhor nesse reinado, o que esperar? Agora é importante saber o quê? Que eu e você, aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que foi remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele que é uma nova criatura, que tem relacionamento com Deus, vai saber administrar todo este reinado que nós temos. Aleluia. Nós sabemos que a Bíblia fala de um reino, mas o reino dos céus, o reino das coisas que são eternas, a própria palavra de Deus nos ensina o quê? A buscar esse reino antes de todas as coisas. É as primícias. Porque aqui está revelado, aqui está um ensino revelado, de grande glória e poder, que vai resplandecer nos seus passos, na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, no seu ministério, no chamado que Deus tem para a sua vida. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia já fala que lá todas as coisas me serão acrescentadas. Aleluia. Então eu vou conseguir estar no reino deste mundo, mas como um vencedor e não como um derrotado. Amém? Como uma pessoa que se abate muitas vezes pelos problemas e pela pressão, porque o reino deste mundo, como eu disse, pelo pecado, para nós que estamos no reino de Cristo. Então você vê que os reinos não são iguais. Quando não são iguais, a contenda, a briga e a guerra. E por isso que o apóstolo Paulo fala desse reinado, até desta briga de reinos na nossa vida, porque ele diz que, olha, que homem que eu sou, bem que eu sei que tenho que fazer, isso é reino dos céus, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este é o reino da terra, esse eu acabo fazendo. Então você entende que há uma briga, mas aqueles que têm sede de um reino de justiça,
ele fala: eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, o nosso único Senhor e Salvador, que nos transportou deste reino do pecado. Em primeiro lugar, ele perdoa os nossos pecados quando eu quero o seu perdão, quando eu quero a sua graça na minha vida e me reconheço que eu estou dominado por este reino do pecado. Aí ele perdoa os nossos pecados, ele dá força onde não tem, sara as suas feridas, te reergue novamente e te leva para um reino de poder, um reino de justiça, um reino na qual você já não é mais escravo do pecado. É o reino do pecado. Você aí vai tornar, como o apóstolo Paulo fala, eu me alegro de ser escravo do evangelho. Eu mudo a escravidão, apesar de não ser uma palavra que soa tão bem, mas no reino de Cristo ela acaba soando bem, porque essa escravidão é boa. Essa escravidão é boa, amém? Aleluia. E eu creio que este ano, aleluia, que Deus colocou no meu coração, aleluia, o Senhor tem entregue, aleluia, para nós é um ano de virada, em nome de Jesus. É um ano de bênçãos, irmãos. É um ano que você vai cada vez transbordar do Espírito Santo. Quando nós cremos nisso e buscamos esse reino em primeiro lugar, vai mudar muita coisa. Todo dia vai ser novo na sua vida, amém? Todo dia vai ser novo, amém? Aleluia. E eu quero fazer um convite para você esquecer coisas que velhas lá para trás, aleluia. Pensa no novo, aleluia. Pensa que Deus pode reverter essa situação, aleluia. O que eu preciso fazer para que reverte essa situação? Buscar o reino de Deus, buscar esse reino da justiça, porque não é um reino fechado, é um reino aberto para todos aqueles que querem entrar. Aí ele se torna um reino seletivo, porque só entra nele aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, que são verdadeiros adoradores, que o adoram de espírito e em verdade. Aleluia. Mas o convite para vir a isto está sempre aberto, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você na palavra desta manhã, inclusive graças ao Senhor Jesus pela Santa Ceia, nosso primeiro domingo desse ano, nossa primeira ceia de vitória, do ano da virada, não é? Que nós vamos cear esta nova aliança, amém, igreja? Aleluia. Eu quero começar, vou ter alguns textos, mas eu quero começar com Isaías 43, verso 19. Eis que faço coisa nova. Vou repetir. Eis que faço coisa nova. A terceira vez para você gravar. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Preste atenção no verbo, saindo à luz. Está saindo. Ah, mas eu não estou vendo. Pelos olhos da fé eu estou. Está saindo. O verbo, a conjugação do verbo do Senhor não é o meu, não é o seu, é o dele. Está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Porventura não o percebeis? Aleluia. Essa palavra, quem está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, quando o povo estava para ser liberto do jugo da Babilônia, que foi um povo que foi escravizado por Babilônia, e lá dentro, naquele jugo, por causa das desobediências e do pecado, Deus ele sempre anuncia que vai fazer coisa nova quando o povo se volta ao Senhor. Quando, diga comigo, quando eu me volto ao Senhor. Aleluia. Quando eu me volto ao Senhor, Deus vai fazer coisas novas, amém, irmãos? Aleluia, Deus vai fazer coisas novas. Então, é sempre bom alertar. Não dá para chegar aqui e falar, recebe algo novo, mas sem falar uma causa. Como que você tem que fazer? Senão não dá, você vai receber e às vezes não sabe que tem que mudar, se voltar ao Senhor, não é? Esses dias eu conheci uma pessoa evangélica e ela falou, ô pastor, ele me chamou, nem sabia que eu era pastor.
Ele falou, você é pastor? Eu falei, pastor. Coração voltado a Deus não tem como não dar certo. Aleluia. É o que agrada o papai. E essa palavra, irmãos, eu sempre recebi no início do meu ministério. Amém? E eu posso comprovar isso para você. Aleluia. Que quando a gente se volta ao Senhor, é o que Deus mais quer na vida daqueles que o amam. Um coração voltado ao Senhor. Que não toma as decisões assim, depois fala, foi vontade de Deus. Não. Deus, Ele gosta de ser consultado. Aleluia. Quando você faz isso, fala, Senhor, posso fazer isso? Senhor, esta direção. Deus ama essas coisas. Amém? Aleluia. Ele vai te dar o melhor caminho. Amém? Aleluia. Muitas vezes assim, os caminhos não são leves, são pesados, são cheios de espinhos. Quando eu e você viemos para o Evangelho, nossa, é luta, irmãos. É luta para tudo quanto é lado, é espinhoso dentro da família. Porque o diabo vai usar as lutas, vai ser bem próximas, para poder nos abater. Porque o diabo sabe o tamanho da bênção que tem na tua vida. O tamanho de um homem, de uma mulher que você é. De um servo, de uma serva de Deus que você é. E ele faz de tudo para aproveitar os nossos deslizes, a nossa fraqueza da nossa carne pecaminosa, e para poder entrar e dominar isto e jogar isto fora do nosso pensamento. Mas se eu tenho ciência disso, na qual eu vos falo de todo esse ataque dele, se eu tenho ciência disso, então como é que eu tenho que me preparar? Como é que eu tenho que me portar diante disso? Eu tenho que ficar alerta. Não é isso? Como a enfermidade vem, você vai no médico. Aí você já tomou uma posição. E chega no médico, ele vai fazer os exames que são, vai detectar e vai mandar você tratar. Aleluia. Diga comigo. Deus age com quem age. Amém? Deus age com quem age. É uma frase que eu até compartilhei esses dias com algumas pessoas. Eu ouvi e falei, verdade. Toda vez eu gosto de ouvir assim, essas coisas que assim, Deus ele coloca para sempre lembrar. Age, meu filho, age. Não fica parado. Quando é hora da ação, é hora da ação. Tem hora que a sua ação é obedecer deixa eu falar para você, mas obedecer não é agir? É agir. É quando você também para, segundo a vontade de Deus, você está agindo. Amém? Agora quando você age sem a vontade de Deus, aí é o BO lá na frente, é problema. Mas quando a gente age, que consulta a Deus, isso já é uma ação. Deus vai agir. E quando Deus fala vai, Deus vai agir. Você for, Deus vai agir. Ele vai mostrar para você o quanto Ele é poderoso. E esse ano, para viver o novo, você tem que arregaçar as mangas. E você tem que exercitar o joelhinho no chão. E você tem que abrir mão da comida. Amém? Só para descontrair, uma brincadeirinha, que realmente sempre a gente sente alguma diferença no culto, não é? Mas a gente gosta de ter alegria na presença do Senhor. Você gosta? Amém? Aleluia. Aí eu pensei assim, só para alegrar. Eu falei, é verdade, Senhor, eu comi tanto esses anos, tira esse peso da minha barriga, Senhor. Eu estou pesado, Senhor, me deixa leve, né? Deixa eu no peso ideal. Aí Deus fala, fecha a boca. Babilônia significou um país da imoralidade, de outros deuses, do pecado, da libertinagem, na qual esse povo foi levado para lá com a sua fé, não é? Com a sua crença, sabendo que Deus era o único Senhor, aleluia, mas por desobediência e desleixo, não por falta de aviso, porque o Senhor sempre enviou profetas para avisar, e o Senhor sempre vai avisar nós até hoje. Escuta, igreja, se não tem nenhuma falta de recurso para nos avisar. Diga comigo, não tem nenhuma falta de recurso para eu ser avisado. Deus usa de tudo. Se você ligar um rádio, Ele vai te avisar. Se for através de um rádio, de uma canção, Ele vai te avisar. O Espírito Santo, se necessário, vai falar com você, porque Ele habita. Se você não sabe, Ele habita em você. Teu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Amém, igreja? Eu preciso saber. A gente esquece, sabia que no decorrer a gente esquece que é templo do Espírito Santo?
Por isso, a sua mãozinha, o seu pezinho e os seus membros, tantos íntimos, precisa agir de maneira santa, em justiça. Porque outrora o seu corpo era templo da escravidão de um outro reino do pecado. A sua língua, a sua boca, outrora, falava coisas torpes. Tinha palavras malditas. Hoje a sua boca é uma boca santa, porque é templo do Espírito Santo. Amém? Templo do Espírito Santo. Você sabia que quando até você casado, até você jovenzinho, quando vai namorar, com todo respeito, sabe beijar a sua namorada? Ah, dá para beijar sem cometer o que o mundo comete? Dá. Se você for santo, dá. Se você for santo, dá. Até o relacionamento sexual com a aliança é diferente, não é igual. Aleluia. Porque é santo. Amém? É de um outro reino, é do reino eterno, não é mais do reino do mundo. O do reino do mundo, quem pratica está aí. Por isso que tem doenças transmissíveis na relação sexual. Você sabia que no princípio não era assim? Tudo na nossa vida é santo. E este corpo, o que você tem, o seu trabalho, tudo passa a ser novo. Tudo fica santificado, porque agora tem um templo do Espírito Santo. Este templo do Espírito Santo chega onde ele está e consagra tudo que ele tem. Amém? Ele entrega, ele consagra, ele santifica. O seu carro, o seu volante, até isso é santo. A sua maneira de dirigir é santa. É uma guerra, mas é santa. Não é mais aquela outra maneira que você sabe como dirigir. Na condução, o seu portar é santo. Não é mais egoísta, atropelando um ao outro. Tudo se torna santo. Isso é o novo de Deus a cada dia também, sabia? Aleluia. Glória a Jesus. Tudo é santo na nossa vida. Aleluia. Porque nós temos a bênção daquele que é santo. E a palavra de Deus fala: sede santos como eu sou santo. Amém? Se nós abrimos nossa boca e falamos somos filhos de Deus, não podemos ser filhos de Deus sem santidade. Porque Deus é santo. Aquele que é filho dele é santo. Porque Deus gera filhos santo. Amém? Ele gera filho santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São coisas que nós temos que ter esta ciência. Não podem ser esquecidas. E eu sugiro a você, na sua oração, lembrar estas coisas. Nós devemos fazer lembrar dessas coisas. Por isso nós erramos muitas vezes. Andar com Deus não é você andar na rua de olho fechado e glória a Deus, aleluia, Senhor abençoa. Não, você está com o olho aberto. A sua oração no particular, quando você fecha os olhos para se desligar, não se distrair com as coisas que estão ao redor, é para você se fortalecer. Mas com os olhos abertos, você também pode estar orando. E a nossa vida é uma oração o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala orar o tempo todo, sem cessar. Por que está falando isso? A gente pensa, não, deixa eu ficar lá, vou lá para a igreja orar o tempo todo. Amém, amém, eu só faço isso. Não, orar o tempo todo, você vai estar orando, porque você agora é novo. Você agora é santo. E se você não for de oração, o pecado vai lutar com a santidade. É igual luz com as trevas. Não pode dominar os dois no mesmo lugar. Ou está claro ou está escuro. E para eu manter essa luz acesa, eu tenho que ter energia. Não pode faltar energia. A energia do cristão chama-se relacionamento com Deus em oração. Aonde isto vai te manter firme e você vai viver o novo de Deus a cada dia na sua vida. Porque todo dia a gente combate pecado. Certo, irmão?
Todo dia. A qualquer momento você está combatendo o pecado. Mesmo sozinho, quando você fala, não estou querendo pensar em nada, é um perigo. Porque aí, os pensamentos vêm. Então, nossa vida está sempre com o Senhor, porque quando vem o pecado, vem a vontade de mentir, vem a vontade de enganar, vem a vontade de xingar o outro porque ele pisou na bola com você, vem a ira, vem a contenda. Eu estou orando para não cair nessas coisas. Eu falo, Senhor, meu Pai, eu estou morto. Quantas vezes nas decisões eu falo, meu Pai, às vezes sai alguma coisa no impulso, e eu falo, não, isso é oração, em nome de Jesus, eu anulo. Sabe, é igual, eu nunca vi isso na real, né? Mas é igual nos filmes mostra, lança o míssil, você lançou um míssil na tua boca, né? Vamos falar, e chega lá e se arrepende, aperta um botãozinho, ou o míssil explode, perde, cai, não cai no lugar que era para cair e nem explode, sabe disso? Então quando você lança alguma coisa, é um míssil. Então eu vou lá, aperto esse botãozinho através da oração e do reconhecimento e falo, em nome de Jesus eu anulo isso. Amém? Eu anulo isso. Eu anulo, Senhor, me perdoa. Você apaga o míssil, ele não vai explodir lá para causar danos para você, depois consertar lá na frente. Aleluia. Então, a igreja, são coisas básicas, mas que nós esquecemos no dia a dia. É a correria, é o trabalho, é o trânsito, é a agitação. O mundo está, e sempre foi envolvente na sua agitação e no envolver das coisas, do pecado, nas correrias, nos compromissos, e muitas vezes a gente esquece que somos templos do Espírito Santo. Mas Deus manda lhe dizer, lembra que eu estou com você, lembra que tem o Espírito Santo em você. A gente só faz lembrar do Espírito Santo quando aí sim, algo que vem contra nós e que nos leva a uma necessidade muito grande ou um socorro. Não, isso é viável, lógico. E é o seu socorro, é o grito de socorro, é nossa fuga. Mas lembra também, em todo momento que você é tentado a pecar, que você é tentado a parar de orar, você é templo do Espírito Santo. Você é o vaso do Senhor, a transbordar do Espírito Santo. Deus quer te usar muito, aleluia. Você tem dons do Espírito Santo na sua vida, é só buscá-los, aleluia. Deus age com quem age. Se eu vou buscar, se eu tiver uma ação de busca, de oração, Deus vai responder, aleluia. Então a Bíblia fala, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei caminho no deserto e rios no ermos. Deus vai criar até coisas que não existem. Deus vai fazer caminhos aonde há situações difíceis. Deus é o Deus da saída. Deus é o Deus do novo. Eu quero declarar isso na sua vida. Deus é o Deus do novo, igreja, aleluia. Se você tem sonhos, e o teu sonho é algo novo, não está enterrado, pelo contrário, Deus vai fazer caminho onde não existe, mas Ele vai fazer o melhor para você chegar lá, aleluia. Ele vai colocar, Ele vai criar, Ele vai fazer o impossível acontecer, aleluia, na sua vida, aleluia. É que estava vivendo aqui o povo totalmente abatido naquela escravidão, cheio dos costumes maus de Babilônia. Muitos se esfriaram na fé, outros se desviaram. Deus sempre esperou um coração que reconhece alguém que buscasse, mas é promessa de Deus que Deus sabe, veja bem, Deus sabe da luta que nós enfrentamos e o quanto é realmente difícil prevalecer na comunhão com Ele para agradá-lo. Mas mesmo assim, diante dos nossos deslizes, Deus não nos destrói. Deus, Ele quer salvar e preservar o povo que ama Ele, porque Ele lança a palavra dEle, e sempre, sabe por que a igreja não foi extirpada da terra, não foi destruída? Porque Deus, Ele sempre encontrou, sempre vai haver alguém que busque a Deus. Deus acredita nisso. Porque no primeiro dilúvio, Deus encontrou somente o coração de Noé.
ainda existia. E se existe, é porque Deus nos fortalece e ainda tem uma palavra dele que é poderosa, que diante da luta nos leva a ainda acreditar nele. Amém? Posso dar um exemplozinho? É igual aquela sementinha, um grãozinho que você lança lá. Deus, ele coloca um grãozinho, porque ele acredita ainda que esse grãozinho frutifica, e que se essa pessoa cuida bem daquela semente, ela vai frutificar mais ainda. Deus vai dar mais semente ainda, você vai frutificar mais ainda. Por isso está escrito: onde pisar a planta dos teus pés, prosperará. Por isso está escrito: a minha mão aonde toca, prospera. Por isso está escrito: na minha mesa não vai faltar nada, mas haverá abundância e multiplicação, fartura haverá. Ao tempo da escassez, mas grande e melhor é o tempo da abundância restituído. Mas por que tudo isso? Porque o mundo é cheio de corrupção, de pecado, irmãos. É a luta que nós enfrentamos. E quando nós passamos por isso, glorifica ao Senhor. Porque aqueles que têm esse entendimento, aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a palavra do Senhor, que buscam se aprimorar nos conhecimentos do Senhor, mas com o coração voltado, com o coração que busca a Deus de verdade, que está disposto sempre a se renunciar e aceitar as palavras do Senhor, porque aqueles que recebem de bom grado, Deus se agrada e Ele abençoa essa pessoa com entendimento, com graça, com sabedoria, aleluia. E Ele consegue glorificar mesmo nos problemas difíceis, mesmo nos desertos, mesmo nos vales da sombra da morte. Aleluia. Em todo momento nós passamos por lutas, em todo momento Deus está com a gente, aleluia. Jesus está conosco em todo momento, aleluia. Você sabia que Jesus está com você em todo momento? Espera aí, eu sou templo do Espírito Santo, olha quanto respaldo. Se você for ver, eu tenho os 3 em mim. A Bíblia fala, quando fala de Deus, ele fala que ele não tira os olhos e nem encolhe as mãos, e nem tapa os ouvidos. Já é uma boa coisa, glória a Deus. Aí vem a promessa: o Espírito de Deus habita em mim. Opa, então já vem lá de dentro falando comigo. Aí eu tenho Jesus falando: eu estou com vocês. Aí Jesus está aqui comigo, está com você. Você está abençoado por todos os lados, está cercado, eu não diria só de trás para frente, em todos os lados, até dentro de você. Você está cercado até dentro de você. Como que eu posso cair? Não dá para cair, porque eu tenho que dar vazão a essa trindade maravilhosa, a esse plano de Deus maravilhoso, a esse amor de Deus maravilhoso, que tem o poder de me sustentar diante de todas as coisas, que eu tenho o poder como um soldado de guerra, de sentir as feridas, de sair mancando de uma guerra, mas ser curado, ser restaurado e pronto para outra guerra. Aleluia! Porque o Espírito Santo nos cura, o Espírito Santo nos renova, o seu óleo passa sobre nós, o seu bálsamo nos refrigera, sara as nossas dores, as nossas feridas, aleluia. Quer viver algo novo de Deus? Essa é a unção do Espírito, aleluia. Então, Deus promete a este povo isso aqui, ó: eu faço coisa nova, está saindo à luz. Não percebe? Eis que vou pôr tudo nos conformes, tudo dentro, e vou fazer milagre na vida de vocês, porque Deus, de um coração que se volta a Ele, Ele tem um prazer tão grande, tão grande, tão grande, que Ele começa a criar coisas que não existem, Ele começa a pôr caminho aonde não tem, para te fazer feliz.
Você entendeu, igreja, o que foi falado? Esse é um pai tremendo. Israel, o povo estava em jugo da Babilônia, mas há uma promessa na vida deles, a bênção na vida deles. Eu não sei, esse ano talvez ainda tenha sido um jugo na sua vida, que você está passando uma escravidão, mas se você está ouvindo essa palavra hoje com esse novo tema deste ano, e se voltar ao Senhor, recebe coisa nova em nome de Jesus. Se você voltar ao Senhor, recebe coisas novas que estão chegando. Deus vai restaurar a sua sorte, aleluia. Eu quero dar um pulo aqui agora para esta palavra em Ageu, que ainda vai falar de tempos da Babilônia. No primeiro capítulo de Ageu, Ageu é mais um homem levantado para falar assim ao povo: volta ao Senhor, exorta o povo. Preste bem atenção, porque o povo já estava voltando do exílio, sabe? Aí, só que o povo estava indo num outro caminho, estava esquecendo algo importante. E aí Deus fala assim: exorta o povo a reedificar o templo. Eu não vou ler porque não vai permitir o tempo, mas resumindo, todo esse primeiro capítulo vai falar: olha, eu tirei vocês do exílio, só que assim, o que está acontecendo? O povo foi lá e estava... O que eles fizeram, gente? Eles estavam cuidando só das suas casas, cuidando só dos seus. Houve assim: ah não, deixa eu edificar primeiro o meu templo, deixa eu fazer isso. Não que você não precise, você vai deixar de fazer isso. Não é isso, Deus sabe. Mas Deus, Ele sempre olha se o nosso coração está voltado a Ele. Atende Ele. Porque foi como eu disse, se eu buscar as primícias do Senhor, as outras coisas me serão supridas. Mas esse povo começou a decorrer e deixou o templo. Aí, só que estava dando um problema, porque eles estavam reconstruindo, mas estava passando umas lutas terríveis. Ah, minha finança não está indo bem, eu faço, não dá certo. Ah, eu estou sempre inconstante. Poxa, eu começo, não termino. Entrou numa briga aí, numa maldição que punha as mãos, em vez de dar certo, não dava, pastor. Não dava. Não dava. A Bíblia vai dizer isso aqui. Aí Deus fala assim: espera aí, vai servir primeiro a mim. Esse é o problema. Porque Deus está vendo, Ele fala assim: tende semeado muito. Versículo 6 do capítulo 1 de Ageu. Tende semeado muito, olha só, e recolhido pouco. Sabe o que é isso? Você está trabalhando muito, mas está ganhando pouco. Está na dor. A semente está com um problema. A administração dela. Você está fazendo muito, mas o seu retorno tem sido pouco. E quando você faz muito e o retorno é pouco, como é que você fica? Alegre? Não. Desesperado e reclamão. Se a gente fica desesperado e reclamão, aí você pensa assim, aí a gente olha para Deus e fala: oh Deus, mas eu estou lá na igreja, mas eu sou dizimista, só que peraí, não adianta fazer as coisas no automático, sem valor, sem amor. Deus não aceita qualquer coisa, porque Ele não fez para nós qualquer coisa. Está escrito em João 3,16: Ele o amou o mundo, Ele amou você de tal maneira, que Ele não deu qualquer coisa. Ele deu o seu único filho. Amém? Então o que Deus pode esperar de nós? Qualquer coisa. Em Malaquias capítulo 2, vai dizer lá, antes de falar dos dízimos, que ele fala: vocês
vai para o governador de vocês e entrega os impostos, e o que ele estipula, vocês vão lá e pagam o imposto. Se ele falar, dá a melhor ovelha, é a melhor ovelha, vocês vão lá e dá. Aí Deus fala, por que para mim, que cuido de vocês, criei os céus e a terra, pus tudo, chega lá, vocês dão a ovelha manca, dão a oferta pela metade, não são fiéis, me dá de qualquer jeito. Ele fala, para o governador, ele aceitaria isso? É como Deus falasse assim, o que acontece se você não pagar os impostos? Você vai ter preso, vai ser autuado, multa até você ser preso, seus bens recolhidos, apreendidos, mas você vai pagar e você vai ter uma dor de cabeça enorme. E Deus está falando, ele aceitaria isso? Quais as consequências disso? Ah, é isso, então e eu? Você entendeu? Para vivermos algo novo de Deus, nós precisamos buscar as primícias e fazer as primícias com amor, com valor, com gratidão. Amém, igreja? Aleluia. Então esse povo começou a fazer assim. E aí o Senhor falou, então, tem de semeado muito, recolhido pouco. Come, mas não chega a fartar-vos, nada está saciando. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. Quer dizer, não está dando nada certo. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Você ganha. O problema não vai ser ganhar 20 mil. O problema vai ser que não está dando certo, porque está com maldição, está com desobediência, rebeldia, e a pessoa ganha 20 mil, mas ela está com 30 de dívida, ela está com 40 de dívida. O problema não é a quantidade de administração. Nesse caso, porque Deus vai sempre, é promessa do Senhor. Ah, está caro, o salário mínimo não está dando para pagar, você tem uma promessa de Deus que Ele vai multiplicar. Oh, pastor, mas como? Então, você explica milagre? Eu também não, eu só sei que Deus faz milagre. Aleluia! Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.